Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe. E hoje nós vamos começar aí um quadro novo no nosso canal, que é sobre as respostas aos comentários. E eu gostaria de responder alguns comentários aqui em forma de videoaula. E hoje nós falaremos sobre a indeterminação do sujeito, com base no comentário de uma das nossas videoaulas aqui do nosso canal. Então vamos lá? Então hoje vamos falar sobre a indeterminação do sujeito. É o que nós precisamos saber para entender, para sanar a dúvida da nossa inscrita, que nós daqui a pouquinho vamos revelar, tá bom? Inclusive eu vou mostrar o comentário dela aí para vocês, tá bom? Mas antes nós vamos entender o que é indeterminação do sujeito. Temos duas formas para fazer com que o sujeito seja indeterminado. Uma delas é quando o verbo transitivo direto ele está flexionado na terceira pessoa do plural. Vocês lembram o que é verbo transitivo direto? É aquele verbo que pede um complemento sem preposição. Então veja aí o exemplo. Incendiaram vários ônibus. Então nós podemos ver que este verbo está na terceira pessoa do plural. Plural porque tem a desinência M aqui, que é de plural. E o verbo pede um complemento. Incendiaram o quê? Vários ônibus. Então, é um objeto direto aqui. Então, é um verbo que é um verbo transitivo direto. Então, isso é uma forma de se indeterminar o sujeito. Quando eu falo incendiaram vários ônibus, eu não sei quem incendiou. Eu só sei que incendiaram a informação, mas quem fez isso, o sujeito da ação, nós não sabemos. Então, essa é uma forma de indeterminar o sujeito. Uma outra forma também é usando a partícula ser. Nesse caso, nós podemos usar um verbo, como está escrito aqui, ó, um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, que ele é, nesse caso, ele tem que estar no singular e o pronome, mais o pronome ser, que nós chamamos isso de índice de indeterminação do sujeito, justamente porque ele faz com que o sujeito não fique explícito, que não seja um sujeito determinado, que não apareça o sujeito na oração. Então, nós chamamos de sujeito indeterminado. Veja aqui, ó, no caso aqui de verbo transitivo indireto, precisa-se de vendedores. Quem precisa? Não sabemos, somente sabemos da informação que precisa-se de vendedores. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Porque nós temos aqui, veja, uma preposição. Então, nós chamamos de verbo transitivo indireto, porque o seu complemento, que é aqui vendedores, está ligado ao verbo por meio de preposição. Então, nós temos aqui um verbo intransitivo que não pede complemento, junto aqui a partícula ser, o índice de indeterminação do sujeito. Também não se sabe, né? Come-se bem na Itália. Quem come? Não sei, né? Somente a informação de que na Itália se come bem, mas não tem sujeito que pratica ação de comer. Então, aqui também é o índice de indeterminação do sujeito, esse ser, tá? E também quando nós temos um verbo de ligação flexionado na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser também, né? Então, aqui, ó, aqui se está feliz. Então, aqui nós temos, né, a partícula ser, o verbo de ligação, e aqui também não há sujeito que pratica a ação do verbo. Então, entendendo esse conceito, como que a gente faz para indeterminar o sujeito? Então, vamos agora ver como que foi o comentário da Leila Menezes. Muito obrigada aí, Leila Menezes, que colaborou aí com um comentário na nossa videoaula. No caso, ela perguntou, foi uma aula sobre orações reduzidas e orações desenvolvidas, em que eu explicava sobre orações reduzidas. E eu fiz um exercício ao final, e nesse exercício tinha essa oração.
é necessário perdoar as injúrias. E no exercício eu pedi que transformasse essa oração em uma oração desenvolvida, que aqui ela é uma oração reduzida e infinitivo. Então a resposta que eu dei ficou assim: é necessário que se perdoem. Só que eu não flexionei o verbo perdoar porque eu omiti o sujeito da oração. Então, nesse caso, seria o ser um índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque nesse caso, eu omiti o sujeito. Eu acabei me equivocando e retirei as injúrias. Só que eu não flexionei o verbo, porque ele se tornou um índice de indeterminação do sujeito ser e não apareceu o sujeito, ou seja, sujeito indeterminado. No caso a dúvida da Leila é muito pertinente. Por quê? Porque tinha um sujeito na oração, então deveria ser necessário que se perdoem as injúrias. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que acompanhou a gente até o final. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, posta aí nos comentários para a gente poder esclarecer suas dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e dar aquela curtidinha aí que ajuda o nosso canal, tá? Faz o seu comentário, se não tiver nada para falar, põe o coraçãozinho aí para a professora, que a professora dá um coraçãozinho para você também, tá bom? Beijos, até a próxima!